Conta pra gente, você já pensou em abrir um negócio? Quem nunca, né? Mas você sabia que quem mais empreende no Brasil são as mulheres negras? Pois é. E segundo o IBGE, em todo o país, mais de 10 milhões de mulheres são donas do próprio negócio. E desse total, quase 6 milhões são negras. Mesmo sendo maioria, são elas que enfrentam mais dificuldade na hora de conseguir um empréstimo, fazer um financiamento e até para contratar funcionários. Outro dado da pesquisa aponta que apenas 1% do total de empreendedoras são indígenas. E o que dizer das mulheres trans e travestis? Segundo o Sebrae, não existem dados exatos desse perfil, que historicamente é excluído do mercado de trabalho formal. O Sobre Nós desta semana vai falar sobre empreendedorismo feminino. O empreendedorismo, muitas vezes, é uma porta que se abre para quem quer mudar de realidade financeira num país com tantas disparidades econômicas e sociais como o nosso. E se hoje as mulheres negras são as que mais empreendem no Brasil, por que elas enfrentam tantas dificuldades para alavancar a empresa? Para falar sobre esse tema, quem está aqui conosco hoje para essa conversa é Dirlene Silva, economista estudiosa do comportamento financeiro e econômico da população negra. E Karen Santos dos Santos, diretora da Impulsiona RS, empresa voltada para a aceleração do empreendedorismo social em Porto Alegre e na região. Sejam muito bem-vindas, Karen, Dirlene. Sobre essa abertura que eu fiz aqui no início do programa, Dirlene, é correto a gente afirmar que essas dificuldades que as mulheres negras enfrentam têm aí um fundo histórico e social que já vem da população negra em poder ter controle e lidar com o seu próprio dinheiro? Olá. Sim, é óbvio que sim, né, Clarissa? Essas estatísticas, né, esses dados, eles refletem o que a sociedade é. Né? A gente vive numa sociedade racista e machista. E aí, quando a gente fala de mulheres negras, a gente está falando de dois grupos minorizados. A gente está falando de mulheres e a gente está falando de negros. E aí não tem como dissociar essas questões, né? Então, eu gosto muito de trazer, no caso, quando eu falo, né, com mulheres, trazer a questão dos direitos das mulheres, que são muito recentes. Né? E o que aconteceu? Quando as mulheres conquistaram, né, começaram a conquistar os seus direitos, vamos pegar o direito de frequentar a escola, meninas frequentarem escolas. Foi em 1827. Só que as meninas negras, não, né? Elas eram escravizadas ainda. A mesma coisa aconteceu, né, quando puderam frequentar universidades. As mulheres negras, não, também estavam excluídas, né? Direito ao voto também, em 1932. Então, é histórico. Né? Ele é reflexo do nosso racismo estrutural e do nosso machismo também. Sem dúvida. Inclusive, quando a gente fala no feminismo, né, no outro programa eu estava abordando sobre isso, o feminismo no Brasil, ele vem de uma raiz eurocêntrica, né? Onde as mulheres brancas ali na década de 80 quiseram impulsionar suas carreiras, trabalhar fora. E quem é que cuidava do filho dessas mulheres? Quem é que cozinhava para essas mulheres? Eram as mulheres negras. Então, o feminismo também da mulher negra também veio, digamos assim, não digo mais tarde, mas ele veio a passos mais lentos até essa conquista. Não sei se tu concorda com isso, Karen, pela tua experiência no Impulsiona. O que tu percebe assim, das principais dificuldades dessas mulheres negras que buscam empreender? Eu falei aqui no início em investimentos, em conseguir empréstimos. É isso ou às vezes a dificuldade começa até em casa? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Com duas mulheres que eu tenho profunda admiração, então muito obrigada pelo convite. Eu gosto de falar, até porque eu sou uma mulher preta,
E eu gosto de falar das minhas próprias experiências pessoais. E eu sou empresária, tenho 12 anos além do Impulsiona, né, que eu idealizei há 4 anos. Eu tenho um escritório de contabilidade há 12 anos. E por que eu vou pontuar isso? Porque isso também é reflexo do preconceito. Não é só questão, essa dificuldade de nós termos acesso a crédito, mas o próprio preconceito no momento em que as pessoas vão contratar o meu serviço. Muitas vezes eu estive no meu escritório, ouvi os clientes chegarem e é confortável ver na recepção uma mulher preta, mas quando a dona do escritório, a gestora, é uma mulher preta, há uma sensação de como pode ainda, infelizmente. Então, muitas vezes, ao longo desses 12 anos, no momento em que eu fui me apresentar, as pessoas inventavam um compromisso naquele momento, que surgia do nada. Curioso, né? Naquele momento, e nunca mais retornavam. O que pode parecer, no início, eu ainda pensava, nossa, aquilo me deixava constrangida. Não constrangida, porque eu sei da potência e da força que eu tenho, mas me deixava triste, porque eu não pensei. Durante 19 anos eu trabalhei em ambientes institucionais, onde eu estive na retaguarda, mas estando na linha de frente, eu não pensei que fosse dessa forma. E vendo o preconceito, e vou dizer mais, não é na camada, não é por ser rico. Não, o preconceito está inclusive na periferia. Há uma discriminação na periferia, onde vão contratar o meu serviço, o meu escritório fica na Restinga. Olha e só. Que por opção, hoje eu me mantenho lá, até porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ser o exemplo. Se eu vou falar a respeito de empreendedorismo social, da geração de economia local, eu tenho que estar num local, apesar de ser uma potência, que é a Restinga, eu tenho que estar num local onde realmente eu impulsione tu não vai fazer teu escritório no Moinhos de Vento. Justamente. Até poderia, né? Mas eu acho que a tua ideia é justamente dar esse exemplo. Justamente. Então, hoje eu ainda vou pensar no que eu vou fazer. Ainda não moro mais lá, mas todos os dias eu atravesso a cidade e estou lá com o meu trabalho, com a minha equipe, desenvolvendo aquela comunidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa dificuldade nossa de acesso ao crédito, realmente é a questão desse racismo estrutural que ainda está intrínseco na nossa cidade. Nós vivemos num país extremamente racista. Nós estamos aí há 100 e poucos anos da nossa falsa liberdade. E confesso para vocês, porque eu já estive em vários estados do país, eu ainda sinto uma dificuldade ainda maior aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Sei bem como é que é. Para complementar essa tua fala, vamos ver o depoimento de 2 empreendedoras franqueadas da Odabá, Afroempreendedorismo, desculpa. E elas são aqui do Rio Grande do Sul e acho que a gente vai poder sentir um pouquinho desse clima. O grande desafio do empreendedorismo feminino na área da diversidade é colocarmos em prática o nosso propósito. No caso, eu sou uma profissional da área da saúde e das ciências sociais e desenvolvo projetos com o objetivo de garantir a equidade nos espaços de saúde e na formação dos profissionais, contribuindo para que na formação e nos processos de trabalho, o tema da saúde da população negra e da equidade em saúde seja uma pauta relevante. A dificuldade que eu encontro como mulher negra para o desenvolvimento desse negócio é a questão de você não ter referencial, não ter quem esteja dentro das empresas que te represente. Não existem outras pessoas negras que te abram as portas, que te acolham, que te apresentem, que defendam as suas ideias. Então é sempre um eterno recomeçar, é sempre estar saindo do zero e começando uma nova empreitada a cada dia. Então, a Regiane acabou de comentar ali que o início do trabalho dela, da carreira dela, ela não teve muitas referências, né? E que teve muitas portas se fechando, ou seja, que ela se sente como se estivesse sempre num eterno recomeçar.
Aí eu te faço uma pergunta, Dirlene. Hoje, o termo, né, a frase racismo estrutural meio que se popularizou. E a branquitude tem usado muito esse termo para meio que justificar suas falhas, né, do passado, do presente. E os gestores também reconhecem, não, realmente, né, temos que ver políticas de cotas ou de diversidade nas nossas empresas. Entendemos que o racismo, que tudo isso que aconteceu é fruto do racismo estrutural. Mas já não está na hora de virar essa chave, já que se reconhece? O que está faltando para realmente... Ok, reconheceram, beleza, bacana, fizeram seu meia-culpa, mas vamos agora então realmente... Empréstimo, financiamento, publicidade, vamos falar sobre essas mulheres pretas, né? Essas pessoas pretas que querem empreender. O que falta para essa virada de chave, na tua opinião, Dirlene? Bom, primeira coisa, vontade, né? Bom, como economista, né, eu sou capitalista, né? E eu acredito que a economia manda no mundo. É quando o bolso dói que realmente as coisas vão acontecerem. E o que eu tenho feito, né? O meu trabalho tem sido muito colocando a questão econômica. Porque, como diz o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, né, a maior gestora de fundos, né, do mundo, a agenda social do ESG não somente a justiça social, também fala de capitalismo, também fala de dinheiro, de sustentabilidade. E eu levo, né, para as empresas essa ideia muito forte de sustentabilidade. Sim, é uma justiça social, a gente tem um débito histórico, isso é inegável, né? Então, nas minhas aulas, nas minhas palestras, eu trago o débito histórico, mas trago essa questão econômica muito importante, que eu acho que sensibiliza, né, os empresários, infelizmente, né, muito mais a questão econômica. Porque se a gente olhar os donos do Brasil, vamos falar assim, os donos do Brasil, porque o Brasil é o país com maior concentração de renda do mundo. É um ranking que todos os anos, né, ele é medido. Então, em 2022, o Brasil foi considerado o país que maior concentra renda no mundo. 48% da renda brasileira está na mão de 1% da população. Então, imagina que os donos do Brasil, né, representam 1%. É uma disparidade muito grande, É uma disparidade né? muito grande. Tu tem essa percepção também, Karen, quando tu trabalha com os grupos de mulheres que buscam esse teu apoio, que falta essa virada de chave também? Qual é o lamento dessas mulheres quando elas têm essas negativas? O lamento dessas mulheres é o racismo. Não existe, nós não podemos aqui ser, eu acho que a palavra hipocrisia seria muito pesada, mas eu acho que passar panos quentes. Justamente negligenciar que é o racismo, não é simplesmente, mas é o racismo. Então não tem mais o que dizer, Clarissa. As nossas... Eu observo, hoje nós temos um grupo onde são quase 200 empreendedores, como nós já conversamos outras vezes, nós temos ali mulheres, homens, LGBTQIA+, mas 85% é feminino. E dentro dessa, porque nós fazemos anualmente o nosso balanço, e as pequenas empresas que mais fecham são as mulheres pretas. Então, não adianta nós negligenciarmos, a dificuldade do acesso ao crédito, principalmente isso. Inclusive, nós vamos falar daqui adiante, né, sobre uma outra questão, uma questão importante, mas já existem outros mecanismos que nós já fazemos para impulsionar essas mulheres e seus negócios. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, e no próximo bloco também a gente vai falar um pouco sobre uma outra realidade que nenhuma de nós três aqui acredito que tenhamos lugar de fala, mas eu acho que às vezes o lugar de fala ele se estabelece na solidariedade, né? Que são as mulheres trans e travestis. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. A gente começa o segundo bloco ouvindo o depoimento da Vanessa Amaral Prestes, que é professora da Universidade La Salle e pesquisadora sobre a temática de diversidade e inclusão nas organizações e MBAs. Ela fala sobre a realidade das mulheres trans e travestis no mercado de trabalho. A ausência de oportunidades para essas mulheres trans é marcada historicamente aí por preconceito, por estigma, né? E, por consequência, leva essas mulheres a terem menos acesso a direitos básicos.
como, por exemplo, a educação básica, né? E, por consequência, a inserção no mercado de trabalho se torna mais difícil para essas mulheres. Esse movimento do empreendedorismo, ele tem se destacado para mulheres trans por meio da criação de comunidades, por meio da capacitação dessas mulheres para a inserção no mercado de trabalho e também pela criação, por exemplo, de um MEI para essas mulheres, né? Em diversos setores aí que possam atuar. Por exemplo, um espaço de expressão de si para essas mulheres, é um espaço onde elas podem ganhar protagonismo. E aí, nos nossos estudos também, a gente entende que criar uma rede de mulheres empreendedoras pode ser uma via aí para alçar maior geração de renda, né? E é um modo, né, de ganhar visibilidade coletiva no mercado de trabalho. É importante essa reflexão que a Vanessa trouxe, né? Relatando as dificuldades dessas mulheres trans e travestis de empreenderem. E uma coisa que me chamou muito a atenção, que talvez tenha alguma semelhança com as mulheres negras, é que às vezes empreender é a única oportunidade que lhes resta, né? Tantos nãos no mercado de trabalho, né? Ou às vezes uma parada na sua carreira em função dos filhos fez com que aquela mulher tivesse que de alguma forma ir em busca dessa sobrevivência. A tua experiência, Karen, com essas mulheres tem alguma semelhança com o que a Vanessa falou? Com certeza, inclusive é importante nós pontuarmos que a maioria desses 6 milhões de mulheres que empreendem, né, mulheres negras que empreendem, e dentro desse contexto vamos incluir também LGBTQIA+, elas empreendem por necessidade. O início dos seus negócios é por necessidade. Então, eu entendo perfeitamente ali o que a nossa professora estava pontuando aqui na fala dela agora. Me lembrou um fato histórico, eu sempre gosto de abordar as questões da negritude, mostrando as nossas conquistas, né? Eu sempre digo que já passou a fase da gente arrastar as correntes, e sim cobrar nossos direitos e exaltar os nossos pares bem-sucedidos. E me lembro muito das quitandeiras, né? Que eram as mulheres pretas empreendedoras que trabalhavam para comprar a sua própria carta de alforria. Eu estou fazendo esse resgate no passado, né? Justamente para lembrar disso, né? Que as mulheres quitandeiras, elas já eram empreendedoras e talvez fossem vistas como pobres coitadas que estavam ali na frente do mercado vendendo a sua cocada, o seu lanche. Dirlene, isso é fazer economia também, né? Isso é economia. Exatamente, isso é economia. E até um dado mais antigo, né, que a gente estava falando ali da mulher no mercado de trabalho, na verdade as mulheres negras, elas já trabalhavam. Historicamente elas já trabalhavam. Sem salário, mas já trabalhavam. Sem salário, mas já trabalhavam, mas depois, né, que veio essa falsa liberdade, mas enfim, elas já trabalhavam. Né? Então, é diferente um pouquinho a história, né, das mulheres negras, das mulheres brancas. Mas essa questão da opção pelo empreendedorismo é muito parecido, né, do que a professora citou ali. Porque que acontece? A mulher, historicamente, a mulher, né, no mercado de trabalho, ela tem menor espaço que os homens. Né? Elas ocupam, né, 20% menos, né, do mercado de trabalho que os homens. E as mulheres negras, muito menos. Então, as mulheres negras têm um estereótipo, né, elas normalmente não são aceitas no mercado de trabalho, porque aí tem uma questão muito forte, a questão do cabelo, né, o nariz, tal, os fenótipos. O modo de falar, o modo de expressar, que é muito único da gente. Muito único, né? As mulheres negras são tidas como as raivosas. Sim. Né? Então, a mulher negra tem uma maior dificuldade no mercado de trabalho formal e aí o empreendedorismo é uma opção. Né? Acaba sendo a única opção para elas. E uma coisa que eu sempre trago, gente, a gente tem que sobreviver, tem que comer. Se a gente não come, a gente morre. Né? Então, se não tem emprego formal, o que tu vai fazer? Tu vai fazer alguma coisa. E aí o empreendedorismo vem com uma opção. Vai fazer bolo de pote, vai fazer guardanapo. Então, desse número que a gente conversou, né, 34,8%, né, dos empreendedores do Brasil são mulheres, 60% são mulheres negras, e 60% dessas mulheres negras, elas empreendem por necessidade. Não dá para romantizar esse dado, então. Nossa, como as mulheres negras são... Sim, de forma alguma. Tem casos que eu tenho, né, sou estudiosa do tema, tem casos de mulheres que acabam dizendo, eu realmente saí do mercado de trabalho, tal, ok? Vim empreender
por necessidade, mas acabei achando que é o meu propósito, é isso que eu quero, né? É realmente isso que eu quero. Se acharam, mas na verdade o que motivou, né, a motivação não foi por vontade própria, né? Não foi por uma oportunidade, né? Foi realmente o fato de não conseguir um trabalho formal. E aí, claro, que ela acabou se encontrando, entendendo que era aquilo que ela queria fazer. É essa percepção que tu tem das mulheres que buscam empreender, todas estão assim, todas não, né? Mas a maioria estão assim, com a corda no pescoço, olha, eu preciso pagar as minhas contas, o que eu posso fazer? Com certeza, a maioria é com esse perfil. E é importante salientar também a questão da violência doméstica, a liberdade econômica dessas mulheres, que nós precisamos pontuar isso. As mulheres negras são as que mais são assassinadas, são as que mais sofrem violência doméstica. Então, o fato dessa liberdade econômica permite que essas mulheres também tentem se libertar desses ambientes de violência, não somente a elas, mas os seus filhos também, porque é muito complexa a situação, principalmente quando se reporta às periferias. Claro, e até porque é esse o contexto que a gente está abordando aqui, né? Não são todas as mulheres negras que têm esse contexto, mas uma parte significativa dessas mulheres estão buscando sobreviver a essas múltiplas violências que são dentro de casa, no ambiente de trabalho, né? E todo esse histórico. Mas a gente pode falar agora também um pouco de políticas públicas. Eu queria ouvir um pouco de vocês. A gente sabe que tem várias iniciativas, políticas públicas, ou seja, que são ações que vêm do poder público. Tem também da iniciativa privada, que eu queria também te ouvir sobre isso. Tu faz parte de uma entidade, que é a Reafro, que tem esses trabalhos voltados para a população negra. Eu queria ouvir uma opinião geral de vocês, ou até dados que vocês possam me trazer aqui, se de fato essas ações governamentais, políticas públicas fazem a diferença. A gente sabe aí que a gente viveu um período de retrocesso, não queremos lembrar de coisas difíceis, mas a gente teve que meio que retomar, né, nos últimos 2 anos para frente, algumas questões. Dirlene, política pública faz a diferença pela tua percepção, financiamentos, editais? Ainda falta, está fazendo a diferença, já melhorou muito? Qual é a tua percepção? Bom, sempre tem espaço para mais, né? Mas aí eu posso dizer por experiência, a Karen trouxe, né, no início do programa um dado da vida dela, eu vou trazer um dado da minha. E o que acontece? Quando eu tentei entrar na Universidade Federal, eu não consegui. Por quê? Para fazer um ensino médio, técnico que eu queria fazer, que para mim era muito importante começar a trabalhar e eu queria ter uma profissão, eu tive que trabalhar para poder pagá-lo, né? Na minha cidade não tinha o técnico que eu queria gratuito. E aí, quando cheguei no vestibular, eu entendi que eu não tinha condições de concorrer com aquelas pessoas que estudavam o dia todo, manhã e tarde na escola, à noite para os cursinhos, e eu trabalhava o dia todo e só à noite ia para o cursinho. Existia um dado que na URG somente 5% das pessoas que estavam lá eram da classe D e E. Né? Então a gente sabe que a pobreza no Brasil tem cor. Né? Então certamente, na época não existia recorte racial nas pesquisas, então a gente imagina, se deduz, de 5% talvez 3 ou 2 eram pessoas negras. Hoje em dia, né, com políticas públicas, cotas, enfim, né, ProUni, as universidades públicas em geral no Brasil, né, elas têm mais de 50%, 50,38% dos estudantes das universidades públicas são negros. Que salto, né? Então, é um salto enorme. E eu tenho uma sensação que... Eu digo que é sensação, mas na verdade é muito realidade, tá? Eu costumo dizer que no mercado corporativo aqui em Porto Alegre, eu sou inesquecível. Quem passou por mim, né, quem me encontrou nas empresas, não me esquece. E realmente eu encontro as pessoas, todo mundo lembra. Né? Lembra de mim, lembra do meu nome, porque ver uma mulher negra num cargo de gestão é muito raro. Né? Era muito raro. Né? Mas só que hoje em dia a gente encontra. Né? Hoje em dia eu faço cursos, enfim, com lugares com mulheres somente negras. Então tem muitas ações, né? Tanto iniciativa privada quanto a pública, para fomentar, né, realmente mulheres negras, né, ou negros, enfim, recorte racial. E aí eu me deparo, né, eu já me deparei numa sala de aula com mais de 30 mulheres negras. Que coisa boa isso, todas, né, com que formação. Bom que a gente tá vivendo para viver isso. Né, todas com formação, todas executivas, né, que foram CEOs, diretoras, não sei o quê, E o que é isso? Muito reflexo,
né, das políticas públicas, na cotas, de novo, ProUni, enfim. Né? Mas que ainda incomoda, né, Karen? Com Esse certeza. reflexo positivo todo de ver tantas mulheres pretas e homens pretos também disputando, né, em nível de igualdade, né, de competência, de inteligência, de cognição também incomoda. Incomoda e muito. Muito. Eu quero, complementando aqui, que eu estou adorando esse momento, nós estamos agora com a Reafro, no qual eu também compõe a diretoria financeira, com essa parceria com a Emembuí, onde, né, é viabilizado, na verdade, nós iniciamos esse projeto em novembro do ano passado, e onde há uma possibilidade de viabilizarem de forma coletiva até R$20 mil. A gente entende a realidade aliada à educação financeira sempre, né? Há essa proposta também de educar financeiramente. Não basta nós disponibilizarmos o dinheiro, mas é importante nós aprendermos a lidar com o dinheiro. Lidar com dinheiro, e ainda tem toda essa questão que também foi nos imposta estruturalmente de falar sobre dinheiro. Porque nós pretos também merecemos ter o dinheiro no bolso e falar sobre ele e ter nossas contas, não é isso, né? É verdade, Edilene? Nós merecemos falar sobre isso. Coisa boa a gente poder pagar as contas da gente, Com né, gente? Acho que é uma certeza. sensação é uma coisa que parece tão simples, mas num país com tantas desigualdades, não é. É verdade. Então, nós temos essa proposta agora da Reafro, mas é uma proposta também que não havia esse recorte exclusivamente para afroempreendedores, mas se fazia já o ano passado. O Santander também já tinha essa proposta de empréstimos coletivos, só que eles não faziam esse recorte, era direto com o banco, e não se fazia esse recorte para os nossos pretos, mas em contrapartida, porque eu também fiz uma parceria com o Santander Prospera e 78% eram afroempreendedores. Então já tinha esse trabalho que era desenvolvido, mas que maravilha que a Emembuí veio para compor a esse time da Reafro. Outra questão que nós já estamos trabalhando, hoje trabalho também de forma partidária, mas isso não é questão para se tratar aqui nesse momento. Mas, dentro disso, o ano passado foi lançada uma comissão pelo deputado estadual, foi ele que idealizou essa comissão, Matheus Gomes. Matheus Gomes, ele é o presidente, a Laura Cito é a relatora. Sim, a bancada negra. Justamente. Gente, isso é tema para outro programa. Isso é tema para outro programa, porque a bancada negra vai vir aqui no programa, independentemente de questões partidárias. Porque a gente está tratando de uma coisa que está acima de partido político, que é a negritude. A negritude. Né? Então, eu também... E eu, como sou uma pessoa muito curiosa, estou lá fazendo esse movimento, dando as minhas ideias, porque nós estamos avaliando a situação da população negra do nosso estado. O programa está chegando no fim, é uma pena isso, por isso que eu disse, é pauta para outro programa. Com certeza. Tratar das questões de política da população negra e para a população negra e feita pela população negra. Eu agradeço muito a presença de vocês, Obrigada. A beleza de vocês, a contribuição de vocês, Dirlene, Karen. Infelizmente, o programa está chegando ao fim, mas a gente volta semana que vem trazendo mais assuntos contemporâneos, porque afinal, tudo é sobre nós.